Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas da manhã. Hoje é sexta-feira, sextou, dia 11 de julho de 2025. Nós estamos começando a última edição de uma das semanas mais tensas da relação do Brasil com os Estados Unidos, por conta do tarifaço determinado pelo Trump para tentar salvar da cadeia o líder fascista brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, né? E enquanto as primeiras análises do cenário internacional das consequências desse tarifaço começam a aparecer, o mundo ganha a plena consciência de que esta foi uma ação completamente despropositada do presidente dos Estados Unidos, porque há até questionamentos sobre se ele tem mesmo poderes internos para tentar usar dessa forma o governo americano e a sua possibilidade de arbitrar tarifas e punições para parceiros ou para adversários, mas com fins que não sejam os fins comerciais. Esse assunto certamente vai chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos. E ontem, o déspota americano, ele ainda agravou a guerra, colocando o Canadá no alvo. O Canadá, vizinho, parceiro histórico dos Estados Unidos, economias entrelaçadas, vai pagar agora uma tarifa de 35%, né, o que está deixando os canadenses indignados, tanto quanto os brasileiros ficaram ontem. E aqui no Brasil, é óbvia a surra que a direita está levando nas redes sociais por causa da paternidade dessa proposta tétrica de vincular, né, uma decisão da Justiça brasileira a um mecanismo de pressão que vai fazer com que milhares de empregos se percam. Tudo isso para cobertar um bandido que é aliado político chamado Jair Messias Bolsonaro, né? Então, esse é o clima da semana, é esse o tom do noticiário de hoje, e é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora, né? Como eu faço todo dia aqui, já que eu não tenho meu comentarista de futebol predileto aqui, que é o Alex, que está de férias, nós vamos começar o programa de hoje pela previsão do tempo, pela meteorologia, né, para que você possa se preparar aí para o fim de semana, que vai ser um fim de semana frio. Então, já vou começar mostrando para você aqui no quadro. Olha aí o mapa do Brasil, é a mesma situação de ontem, basicamente, com exceção do que vinha acontecendo no Sul, onde praticamente todos os dias nas últimas 4 semanas, nós tivemos aqui alertas de temperaturas muito baixas, alertas de geada. Portanto, o frio vai dar um tempinho para a gente esse fim de semana. Mas nós vamos continuar tendo madrugadas frias, tá bom? E vamos ver o que está acontecendo aqui no mapa. Olha, aqui no norte do Brasil, em Roraima e no estado do Amazonas, vamos ter chuvas aí, né? É uma época de chuvas intensas aqui, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, na calha norte do Amazonas. Chuvas que continuam aqui pelo estado do Amapá e pegam um pouquinho do Pará. No litoral do Nordeste, nós temos aqui um alerta de acumulado de chuvas, porque o solo está hidratado, está chovendo pra caramba lá. Ontem, os nossos amigos aqui da comunidade estavam reclamando, está uma chuvarada danada aqui. Então não é só a chuva, é o acumulado de chuva no terreno, as consequências que traz, tá? E aqui para baixo, olha, dia normal de um inverno, que é um inverno temperado, né? Um inverno mais frio do que quente, felizmente. Eu me regozijo disso, porque eu gosto muito mais do frio do que do calor. No frio você bota uma blusinha e o problema acabou. O calor te persegue onde você vai, né? Vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo aqui para o dia de hoje. Nós temos aqui no mapa do Brasil, olha, toda essa região central em boa situação, né? Dia normal, temperaturas variando aí nas médias históricas, poucas nuvens no céu. Aqui o sol volta a brilhar em Porto Alegre, temperatura subindo aqui, vai de 12 a 20 graus hoje de manhã. Em Florianópolis também está subindo, de 13 a 22, já melhora um pouquinho, né? Curitiba, a capital mais fria do Brasil, permanece com um dia com céu parcialmente nublado, possibilidade de geada, está falando aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, com mínima de 9 graus. São Paulo tem temperatura mínima de 11, vai chegar até 22, e o Rio de Janeiro a temperatura varia de 13 a 25 graus Celsius. Lá em Belo Horizonte vai de 11 a 25, em Campo Grande, que é outra capital que sofre com a friaca, vai de 16 a 29 graus, calor retornando lá para Campo Grande, né? Goiânia de 15 a 31, Brasília de 24 a 14. Essas são as temperaturas, é isso que importa. Então, chuvas no norte e no nordeste, o restante do Brasil com tempo seco. E aí começam as preocupações com a umidade relativa do ar, principalmente no Cerrado brasileiro, né? Onde ela vai baixar muito. Colocada aqui para você a meteorologia, nós temos aqui, olha, uma matéria no G1 dizendo que no fim de semana o Brasil
vai ter amanhecer gelado no sul, no sudeste e no interior do nordeste, e sol forte e ar seco em boa parte do centro-oeste, chuvas isoladas no norte e no litoral nordestino, exatamente como a gente viu no mapa hoje, né? Aqui na sexta, as temperaturas podem ficar negativas em áreas da Serra Catarinense com risco de geada. Campos de Jordão e Camanducaia, aqui entre o sul de Minas e São Paulo, a mínima pode chegar a 2 graus centígrados. O pessoal lá em Campos de Jordão passando um frio danado, ladeiras ligadas aumentando o aquecimento global. No interior da Bahia, em Piatã, previsão de 10 graus Celsius. Já pensou? Isso na Bahia deve ser inédito, hein? São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília começam um dia com frio, mínimas de 11 a 13 graus. Em Curitiba, o amanhecer deve ser um dos mais gelados entre as capitais do país, com previsão de apenas 7 graus Celsius, tá? Então tá aí, seu fim de semana, aproveite bastante. Os dias ficam super bonitos agora nesse comecinho no comecinho de julho, né? Então aproveite, tá bom? Vamos para os destaques, gente? Vamos ver a página do ICL Notícias. Aqui nós estamos de novo, né, diante do noticiário, parece a repetição do dia de ontem, mas porque o assunto está simplesmente esquentando, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que as notícias não são só ruins não, hein? As notícias são boas, principalmente na imprensa americana, que começa a descobrir que o Brasil é um país que não está tão interligado, com a economia tão integrada aos Estados Unidos quanto outros parceiros menores e que estão mesmo encalacrados porque tem os Estados Unidos como seu primeiro cliente, né? O Brasil já não é mais o primeiro, no Brasil, aliás, já não são mais os Estados Unidos os primeiros parceiros comerciais. Hoje, a China tem uma relação comercial muito mais intensa do que os Estados Unidos conosco. E os americanos, ou estadunidenses, como você quiser, estão descobrindo que vai aumentar o cafezinho, né? O dia vai começar mais amargo para eles. Por quê? Porque sem o café do Brasil, a conta não fecha. E a inflação dos alimentos lá já está muito complicada. Outra coisa que eles estão descobrindo lá, como é que eles vão fazer com os ovos? Porque eles estão vivendo uma epidemia de gripe aviária, não conseguiram ainda repor o estoque de galinhas poedeiras e dependem da importação de ovos no Brasil. Então, os ovos que já estão custando lá praticamente $1 a unidade, $1 a unidade, tá? 12 dólares a dúzia. Para quanto vai isso com a imposição de tarifa de 50%, né? E olha, não tem ovo nem galinha por aí no mundo para substituir o que os Estados Unidos estão comprando do Brasil, até porque nós os socorremos diante da escassez desse alimento, que lá é muitíssimo importante, como base, né, da dieta elementar norte-americana. Então tem muita coisa, olha, o suco de laranja vai ficar mais caro, né? Tem muita coisa. A carne brasileira é fundamental para a dieta do povo americano. Eles vão pagar mais por isso, estão descobrindo lá. Então não é só essa brincadeira de que vamos sacanear um paiseco lá, uma republiqueta de bananas lá do sul, que ninguém nem sabe onde fica, porque assim a gente vai tirar um proveito maior de uma relação que já é muito boa para eles, né? Já é muito boa, 410 bilhões de reais em 15 anos de superávit, número sem contestação apresentado pelo presidente Lula. Vou antecipar já que o Lula deu ontem uma entrevista ao Jornal Nacional, mandou muitíssimo bem na sua resposta, começou meio confuso lá com a Délis Ortiz na Globo e depois deu uma aula de como deve um presidente da República se comportar. É impressionante ver o líder metalúrgico do dedo amputado numa máquina, né, durante o trabalho, que se transformou em presidente da República, dando uma aula de compostura para um nababo bilionário como esse neofascista lá, presidente dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente fala sobre a entrevista do Lula ao JN. Mas a manchete aqui na capa do nosso site, no iclnoticias.com.br, dá conta disso aqui, olha, tarifaço de Trump, Lula diz que usará a lei da reciprocidade se a OMC não agir. O presidente, durante essa entrevista, apontou 2 caminhos ontem. O primeiro deles é a OMC, mas é uma entidade, né, super desgastada, sem capacidade de sancionar um país membro, que são os Estados Unidos, para tentar reverter uma situação de injustiça comercial. Os tratados do plano da OMC valem pouco, e o presidente brasileiro sabe disso. E ele colocou ontem, falou, olha, o Trump está mal informado, está muito mal informado, ele precisa ser melhor informado. Por quê? A relação que ele descreve não é a relação que o Brasil mantém com os Estados Unidos, tá? Deu uma aula ontem, mas vamos ver aqui o que diz a primeira manchete no site do ICL. Vou voltar aqui porque essa aqui é a segunda. Então vamos lá, tarifaço de Trump
Lula diz que usará a reciprocidade se a OMC não agir contra o tarifaço de Trump. Vamos ler o que diz o texto aqui? Em entrevista ao Jornal Nacional, nesta quarta-feira 10, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar as novas tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros de exportação. Afirmou que o Brasil está disposto a negociar, mas cobrou respeito às decisões internas do país e não descartou retaliar com medidas equivalentes. O Brasil quer negociar, disse ele, mas é importante que se respeite a soberania brasileira. Se não houver acordo, responderemos com tarifas iguais, afirmou o presidente. A declaração ocorre após Donald Trump anunciar o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. Lula classificou essa postura como uma tentativa de ingerência na soberania do país e criticou duramente as declarações recentes de Trump que chegaram a questionar o judiciário brasileiro. O que disse o presidente brasileiro? É inaceitável a intromissão de um presidente estrangeiro no judiciário do Brasil. Trump chegou a publicar uma carta dizendo que é preciso acabar com a caça às bruxas aqui. Isso é inadmissível. Temos uma justiça que funciona e que respeita o devido processo legal, declarou Lula. Ele também rebateu os argumentos utilizados por Trump para justificar as novas tarifas. Segundo ele, números comerciais não sustentam a narrativa apresentada pelos Estados Unidos de que há prejuízo na relação com o Brasil. E fez a seguinte assertiva. Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit comercial de 410 bilhões de reais com o Brasil. Se alguém o informou de que há um déficit, mentiu. Isso não é apenas desinformação, é uma tentativa de sabotar uma relação virtuosa de 200 anos entre os dois países, disse o presidente brasileiro. Ele afirmou que o governo brasileiro está analisando o caso e que vai buscar organismos multilaterais como o Mercosul e a OMC para solucionar o impasse. O presidente disse que não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Ele falou assim, eu não vou tomar decisão com 39 graus de febre, num sinal de maturidade, né? O Brasil não quer briga com ninguém, mas quer respeito, frisou. Lula defendeu a autonomia de países em desenvolvimento e mencionou a possibilidade de os BRICS criarem efetivamente uma moeda comum para o comércio internacional como forma de reduzir a dependência. E ele disse o seguinte, olha, eu nunca me importei com o que eles fazem lá no G7 e outros países fazem em outros organismos multilaterais. Nós queremos uma política independente e um comércio justo, afirmou o presidente brasileiro. Olha, a gente sabe, né, pela tradição, que argumentos vinculados à verdade factual produzem muito efeito junto ao Trump. É só para lembrar aqui, esse cara pintou e bordou na campanha uma cidadezinha lá em Springfield, em Ohio. Ele teve a pachorra de dizer que a população de haitianos que estava se radicando ali em busca de trabalho, né, pessoas fugindo da fome que se radicaram nesse local, Springfield, estavam comendo os gatos e os cachorros dos moradores da cidade, numa manifestação extremamente racista durante a campanha eleitoral. E a parcela que votou em Trump acredita nessas coisas. Ele é como o Bolsonaro, ele não precisa falar, não precisa provar nada que fala. Lá o eleitor dele tem um comportamento bovino. Não por acaso, né, a gente os chama aqui no Brasil de gado. Então, o argumento da verdade não é capaz de convencer Trump, mas a verdade tem que prevalecer, pelo menos no plano da burocracia americana, né, dos altos funcionários do governo americano, que vão fazer as justificativas legais e não apenas dar curso à vontade unipessoal de um tirano em formação que acha que pode tudo. Na verdade, não pode tudo, né? Então está aqui muito boa a posição do Lula ontem no Jornal Nacional. Ele realmente deu uma aula de compostura e de comportamento para esse engodo que é o presidente norte-americano, né? E esse é o primeiro destaque aqui do ICL. Agora vamos ver a segunda notícia boa aqui no nosso site. Está aqui a manchete, olha, o movimento Somos 99%, que o Eduardo Moreira criou, o manifesto dele já chega a 360 mil assinaturas. Ele vai, com certeza, figurar entre as manifestações populares com maior número de adesões na história do país. É o abaixo-assinado, talvez, não sei se já é, porque nós temos aí a concorrência com a lei da ficha limpa, né, que deu origem a um projeto de lei de iniciativa popular acompanhado de 1.600.000 assinaturas. Mas no manifesto da sociedade civil livre de qualquer vinculação institucional, não tenho notícia de outro que tenha tido
uma adesão tão significativa e tão rápida de pessoas, né? E se você ainda não assinou, por favor, leia o manifesto do Eduardo, veja o vídeo, né? Está aqui no site do ICL e coloca lá a sua assinatura, porque é muito importante a gente demonstrar a nossa indignação com isso que está acontecendo no Brasil, né? Super salários, gente que usa o Estado como um trampolim para conseguir privilégios, né? Essa ausência de coragem de tributar quem tem que ser tributado, que são os mais ricos, e isso começa a fazer efeito, gente. Olha só, a pressão, não estou dizendo que é só o abaixo-assinado, mas o abaixo-assinado é um componente importante desse quadro da realidade. Daqui a pouco eu vou ler aqui as notícias para vocês sobre o Arthur Lira, né? O mais novo comunista brasileiro, por incrível que pareça. Vocês sabem que o Lula deu a ele a relatoria do projeto de lei importantíssimo, inclusive do ponto de vista eleitoral, para o Lula e para o PT, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, né? E até R$5.000, aliás. O que fez o Lira, ao contrário do que se esperava dele? Adorou a ideia. Olha o que a pressão popular é capaz de fazer, né? Inclusive, ele pressionado por gente como o Ciro Nogueira e outros defensores desabridos de milionários, ele não cedeu. Eu, sinceramente, não esperava do Lira o relatório que ele apresentou. Inclusive, ele aumentou em R$350 a faixa intermediária, que vai pagar entre 10% e 27,5%. Essa faixa terminava, segundo o projeto do governo, em 7 mil, ele ainda botou mais R$350 para essa faixa aí, num comportamento totalmente inesperado. Produto de quê? Da pressão popular. Porque vocês não tenham dúvida que se estivesse tudo bem na internet, se o governo não tivesse conseguido se dar muito bem nessa campanha, se o campo progressista não tivesse gritado tão alto quanto a direita costuma gritar, a essa hora o Lira estaria dormindo em berço esplêndido lá, sentado em cima desse projeto, porque, olha, tirar dinheiro de milionário para custear isenção fiscal de proletário não é algo muito popular entre a direita brasileira. Concorda com isso? Mas ainda não estamos nessa notícia, eu estou fazendo aqui um comentário, me atropelando aqui, porque eu achei tão divertido ver o Lira vestido com as cores vermelhas, né, do comunismo, do neocomunismo que o assola nessa empreitada para livrar a classe média brasileira, ou pelo menos uma parte grande dela, do pagamento injusto desse tributo aí que só ocorre por conta da não correção histórica da tabela do imposto de renda. Então, eu quero dizer para vocês que foi super importante essa iniciativa. Se está faltando a sua assinatura nesse manifesto que começou aqui no ICL, mas agora já é um documento que pertence ao Brasil, bota a sua assinatura aí, tá? Olha, 99%.com.br, é super simples. Bom, vamos lá. Noticiário local aqui, também outro destaque do ICL. Vocês sabem que aqui em São Paulo o prefeito inventou um sistema de perseguição de diretores de escola que é disfarçado de curso de formação profissional. Na verdade, esses cursos são a bomba, os professores ficam fechados numa sala de aula sem ter o que fazer o dia inteiro, estão reclamando muito disso, enquanto se afastam das salas de aula em 25 escolas. Foi uma maneira que ele inventou de tirar esse pessoal que o incomodava e que estava tendo baixo desempenho escolar das suas escolas para tentar mudar na marra a administração escolar em São Paulo. Olha só que agora a Justiça determinou que esses 25 diretores afastados pelo prefeito voltem para as escolas onde eles davam aulas e onde são responsáveis pela gestão, né? Uma decisão do Judiciário atendeu a um parecer do Ministério Público que pedia a volta dos diretores e informava que o afastamento obrigado pelo prefeito é um afastamento ilegal. Vamos ver o que o Claudinei Queiroz da Folha Press nos diz aqui no site do ICL Notícias. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta quinta-feira a volta imediata aos cargos de 25 diretores de escolas que foram afastados pela Secretaria Municipal de Educação da capital no fim de maio, sob o argumento de que eles não teriam garantido a melhora do aprendizado dos alunos em avaliações externas, como o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Essa decisão atendeu a um parecer do Ministério Público pedindo a volta dos profissionais, informando que o afastamento é ilegal e desrespeita uma lei municipal. O juiz Renato Augusto Pereira Maia, da Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas,
concedeu uma liminar ao Sinesp, que é o Sindicato de Especialistas em Educação do Ensino Público do município de São Paulo, em uma ação civil promovida contra a prefeitura. Essa ação buscava impedir o afastamento completo desses 25 diretores e de outros profissionais de educação para fazerem um curso de formação de um ano, um curso vazio, tá? Alegando que a medida carece de critérios objetivos de transparência. Procurada, a Secretaria de Educação não respondeu até a publicação do texto que eu acabo de ler para vossas senhorias aqui neste Desperta. Vamos falar um pouquinho do Lira agora? Eu falei que ele era o mais novo comunista da parada, vocês vão dar risada quando virem aqui, né, esse ato de generosidade de você sabe quem, aquele homem que a gente mal podia pronunciar o nome porque processava todo mundo. Hoje estamos elogiando o Lira. Lira, você merece um elogio pelo seu comportamento em relação a esta tese, tá? Ressaltando aqui que esse elogio decorre, né, de uma evidência de que a pressão popular fez efeito, porque tem certeza absoluta que esse cara não seria capaz de nada tão generoso, não fossem as manifestações agudas demonstradas pela opinião pública de intolerância para com quem defende milionário e sacaneia pobre, que é o caso desse sujeito e do partido dele todo. Mas vamos ver o que o Lira fez para merecer um elogio meu aqui. O deputado Arthur Lira apresentou seu parecer sobre o projeto 1087/25, que prevê isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês e redução parcial para quem ganha até, aqui, observe, 7.350, tá? O projeto original do governo previa 7 mil, ele está dando um pouquinho mais, 7.350. O texto foi entregue para análise na Comissão Especial da Câmara. A proposta mantém a ideia do governo federal, só que aumenta o limite dessa faixa parcial, de isenção parcial, que vai de 5 mil até, segundo a proposta do Lira, 7.350. Segundo o Lira, isso ajudaria cerca de mais 500 mil pessoas sem prejudicar as contas públicas. Arthur Lira. Ele disse que essa mudança é um passo importante para tornar o sistema mais justo. Imagina o Arthur Lira falando em justiça. Para compensar a queda na arrecadação com essa isenção, Lira defende cobrar mais impostos de quem ganha muito. O texto prevê que quem recebe mais de 600 mil por ano, ou seja, 50 conto por mês, pague um imposto mínimo que pode chegar até 10%, para quem tiver renda de 1.200.000. Também haverá cobrança de 10% sobre os dividendos enviados para fora do Brasil. E segundo os cálculos apresentados, essas medidas terão um saldo positivo para os cofres públicos. Olha que bonito que ele está hoje, gente. Hã? Não está lindo? Deve ser a primeira tese popular que esse cara defende na vida dele. Mas vamos seguir com a notícia aqui. O deputado também retirou do projeto original algumas regras consideradas confusas e sem cálculo claro, como o desconto para moradores do Brasil e um crédito para quem mora fora. Ele explicou que isso deixava a conta pouco transparente e que poderia dar um cheque em branco ao governo. O dinheiro extra arrecadado também será usado para compensar perdas de estados e municípios que ganham parte do imposto de renda pago pelos salários dos servidores. Parte dessa arrecadação ajudará ainda a reduzir um outro imposto, a chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, como já prevê a reforma tributária. Incrível! O que faz um pouco de pressão popular. Como esse aprendizado recente poderia, se tivesse sido feito lá para trás, ter mudado a história do Brasil. Talvez a gente nem tivesse aí, né, essa campanha insólita do Bolsonaro contra as instituições brasileiras, né? Se a pressão do povo já tivesse lá para trás, né, exercido os efeitos que tá exercendo agora. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do Bolsonaro, tá? Bolsonaro ontem foi ao Twitter para se manifestar. Eu tenho aqui numa projeção, separei aqui a manifestação dele e quero mostrar para vocês, porque foi muito interessante a manifestação do Bolsonaro, ele que estava calado, né, escondido lá pelos adversários para ficar isolado de toda essa manifestação, essa repercussão negativa que houve depois do tarifaço do Trump. Ontem ele soltou uma nota, vou ler a nota inteirinha para você. Tenha paciência, não vai embora não, vale a pena. Depois você discute com um colega seu no trabalho que é bolsonarista o que disse o herói dele. Vamos lá? Sato, eu vou mandar para você aqui a imagem para você colocar na tela para a gente poder ler junto aqui com a galera, tá bom? Tá aí, olha aí, olha. Nota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse aqui é o Twitter dele, tá?
Recebi com um senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald J. Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque eu vou pontuando e comentando o texto, né? É como um banana admira e elogia, né, o seu chefe. É um autêntico vira-lata, portanto, aqui o Bolsonaro confessando a sua vira-lata. Aliás, eu acho que a gente devia parar de usar a expressão vira-lata, sabia? Porque, afinal de contas, o vira-lata caramelo é uma instituição nacional, não é? E ele não tem nada a ver, né, com o comportamento vira-lata desse sujeito. Então, nós precisamos arranjar um outro adjetivo para qualificar o Bolsonaro, porque o vira-lata realmente me incomoda falar disso, porque eu sou tão fã dos vira-latas brasileiros, né, e o Bolsonaro é um vira-lata no mau sentido. Então, precisamos inventar outra expressão aqui para substituir essa que me parece inadequada, porque os vira-latas não fazem jus, né, a isso serem comparados com um sujeito desse tipo do Bolsonaro. Mas segue aqui o texto, então, do vira-lata maior brasileiro. A medida é o resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram a nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo. Vou continuar, não vou nem comentar esse parágrafo. Vamos para o próximo. Essa caça às bruxas, no caso ele se refere a caça às bruxas como caça a ele. Ele está dizendo que ele é o bruxo dessa história toda, assumindo o papel de bruxo aqui no contexto em que o Trump usa essa palavra. Termo usado pelo próprio presidente Trump não é apenas contra mim, é contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que está em jogo é liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a imprensa que ele deplora, né? Você se lembra como ele tratava na botina as jornalistas brasileiras, imprensa que ele odeia, porque noticiava os malfeitos deles. Mas vamos lá, segue aqui o texto. Liberdade de imprensa, liberdade de consciência, de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios. Ele não deve estar assistindo televisão, ele não deve estar frequentando muita internet, porque a liberdade de expressão dos Estados Unidos morreu com o governo Trump. Hoje é proibido, literalmente, falar mal do presidente dos Estados Unidos, que vai se transformando pouco a pouco num ditador clássico, né? Pode ver o tipo de revista que se faz hoje com quebra assintosa do sigilo telemático de quem quer ir aos Estados Unidos. Se o cara tiver feito uma crítica ao Trump, ele recebe tratamento infraconstitucional e simplesmente é deportado do país no momento que se apresenta diante das autoridades de imigração, né? Essa liberdade falsa, que a direita chama de liberdade de expressão, até essa tem sido conspurcada por esse governo, que não permite manifestações nem minimamente, quando o assunto é crítico ao presidente dos Estados Unidos. Segue aqui o Bolsonaro com a sua nota. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, a censura, perseguição política precisam parar. Aí ele coloca aqui as cores dessa chantagem. Ele diz o seguinte, olha, o alerta foi dado, não há mais espaço para omissões. E desesperado, porque esse canalha vai ser preso, esse bandido vai para a cadeia, não há o que fazer, talvez fique em prisão domiciliar, mas vai usar uma tornozeleira eletrônica e vai ficar encarcerado em casa. É o mínimo que se espera de um golpista, né? De um golpista e que tem tantos outros, mas enfim, de um golpista que provocou essa situação toda. Ele fala o seguinte, olha, na caracterização dessa chantagem. Peço aos poderes que ajam com urgência, apresentando medidas para resgatar a estabilidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para o Congresso se virar para aprovar um projeto de anistia que o beneficie, constrangendo a definição que todo mundo espera do Supremo Tribunal Federal. É isso que ele fala. Hajam poderes. Produzam aqui um resultado que me é favorável, porque senão eu vou ferrar com o Brasil inteiro, através da minha relação, dessa relação horrorosa com o reizola do mundo, Donald Trump, tá bom? Então é essa a posição do Bolsonaro, isso aí que vocês estão vendo na tela, já é uma outra nota que foi muito esperada, e vou falar já sobre ela, porque a gente já falou que precisava aqui sobre o Bolsonaro. Essa nota é uma nota assinada por duas pessoas que estavam, ó, em silêncio, caladinhas. Quem?
Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Davi Alcolumbre e Hugo Mota, presidente do Senado, presidente da Câmara. E foi uma nota que deixou todo mundo frustrado, porque é uma nota muito curta e que não diz nada, ela morde e assopra, como vocês vão ver aqui. Brasília, 10 de julho de 2025. A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, esse parlamento aprovou a Lei de Reciprocidade Econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos brasileiros. Agora vamos dissecar essa nota aqui para que a gente entenda exatamente o que ela quer dizer. Ela se refere, no seu segundo parágrafo, dos 3, são só 3 parágrafos, nota super enxutinha, a Lei de Reciprocidade Econômica. Essa lei foi aprovada no mês passado, depois de anos de tramitação. E essa lei, como eu expliquei para vocês ontem aqui, é uma lei inspirada em uma perspectiva do agronegócio. Por quê? O agronegócio brasileiro, no afã de exportar para a Europa, estava enfrentando barreiras não alfandegárias muito difíceis de vencer, né? E a gente vê a materialidade dessa situação se reflete, por exemplo, na dificuldade em aprovar esse acordo que tem sido perseguido pelo Lula com a comunidade europeia, né? A França se opõe e tudo mais. Então, o que o Brasil fez? A pedido do agronegócio brasileiro, o governo ganhou uma lei para retalhar os governos que eventualmente criassem esse tipo de dificuldade para exportação de produtos do agro brasileiro, carne, soja, enfim, e outras commodities, né? E aí, essa lei ficou pronta outro dia. Ninguém sabia que ia haver essa sandice do Trump, né, de repente taxar o Brasil em 50% para defender o bandido do Bolsonaro. Agora, ela é um instrumento pesado na mão do governo. E ninguém pode reclamar, né, se o Lula efetivamente usar da prerrogativa que lhe compete, né, que lhe foi dada por essa legislação, para defender o Brasil do ataque bolsonarista lá fora, da continuidade do golpe pelas mãos desse sujeito lá, que é o presidente dos Estados Unidos. Então, é a isso que essa carta se refere. Ela diz, nós temos um instrumento aqui, só que fala disso de uma maneira quase muda, né, silenciosa, fala baixinho aqui. E aí diz o seguinte, no terceiro parágrafo, que tem apenas 2 linhas, estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza. Não sei o que significa a expressão, equilíbrio e firmeza, em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos brasileiros. Mas vamos voltar lá no primeiro parágrafo, porque ali está uma informação que eu gostaria sinceramente de entender e quero que você reflita sobre ela. Os Estados Unidos acabam de impor novas taxações e isso deve ser respondido, olha aqui, ó, com diálogo nos campos diplomático e comercial. Só não entendi que diabo de diálogo é esse sobre uma chantagem política. Como é que se negocia essa imposição do Trump? O que se pode fazer com a vontade imperial do dono do planeta, né, do reizola Donald Trump, em face, né, da chantagem que está colocada? Como é que se negocia isso? O que o Lula pode dizer? Chega lá, Trump, olha, a Délis cobrou dele ontem, né? Ah, mas o senhor não ligou para ele hora nenhuma. E o Lula falou, não, eu vou, se precisar eu falo com ele. Mas vai falar o quê? Não, Trump, olha, fiquei muito sensibilizado aqui com a sua carta e, inclusive, eu estou ligando agora para o Xandão para mandar arquivar o inquérito contra o Bozo, tá? Não vou fazer mais, aqui no Brasil pode ficar tranquilo, o presidente manda no presidente do Supremo, manda no colegiado, é tranquilo, né? O Brasil, afinal de contas, é uma democracia nos moldes da democracia americana hoje. Quer dizer, esse é um diálogo tão improvável, tão impossível, tão desprovido de razão, que efetivamente não há o que negociar. Não há o que negociar. Como é que o Brasil faz? Vai abrir mão da sua soberania? Porque aí são 2 princípios basilares da República. O primeiro deles é a soberania, né? A soberania arranhada. O segundo é a não interferência de um poder em outro. Como é que o Poder Executivo vai levar o Poder Judiciário a mudar o curso de um processo que está baseado no devido processo legal, na Constituição e na legislação brasileira? Gente, se eu dissesse para vocês o que é difícil manter a fala aqui depois dessa primeira meia hora, porque a gente vai falando, e aqui tem um ar-condicionado que é muito poderoso, aqui, que
colocado aqui para o nosso conforto no estúdio, mas ele é poderoso demais, então ele resseca o ar e por isso quando chega essa hora do programa aqui eu já estou com a minha garganta completamente seca. Então vocês vão perdoar aqui a pausa para uma hidratação, porque senão eu não consigo terminar o jornal. Você sabe que falar 1 hora é algo, né, e todo dia é isso, é um esforço grande que eu peço aqui para a minha garganta. Olha só, vamos falar um pouco sobre a repercussão nas redes sociais. Não tem muito dado quantificador, mas não é difícil a gente perceber a reação, né, negativa nas redes sociais a qualquer manifestação da direita brasileira. Finalmente, parece que o campo progressista entendeu como é que se comunica na internet, né? E a gente tem que reconhecer que esse processo é um processo guiado por uma mudança de filosofia na comunicação da presidência da República. O Lula está mais exposto. Dessa vez, o governo reagiu com uma rapidez inaudita, né, inédita também, e conseguiu conter, conseguiu liderar, né, o processo da opinião pública de formação desse sentimento de indignação, né, distribuir um meme, o Lula foi, mas eu tenho uma reclamação para fazer aqui, é o seguinte, está na hora de mudar um pouquinho também esse conceito de quem é que tem acesso ao presidente da República. Óbvio que o presidente tinha que aparecer no Jornal Nacional, mas fica aqui a minha pergunta, e se ele tivesse dado uma entrevista coletiva para todo mundo, será que a exposição dele teria sido menor do que foi a exposição só no Jornal Nacional? Ontem houve uma iniciativa do campo progressista, né? São pequenos sites e blogs e canais do YouTube que fizeram uma roda de perguntas com o ministro Fernando Haddad. Foi uma empreitada muito bem sucedida e o Haddad respondeu para eles. Mas o Lula reservou a sua participação a essa entrevista no Jornal Nacional. Obviamente todo mundo repercute, mas o governo peca a não dar mais espaço para quem efetivamente faz com que o jornalismo não perca o mote da verdade no Brasil, que é justamente essa imprensa que a gente representa, a imprensa alternativa, né? Alguns melhor do que outros, etc., mas está faltando isso. Está faltando o presidente enxergar que não é só a Rede Globo, está faltando o presidente enxergar que não é só a Globo News, que tem uma miríade aí de outros canais que estão aqui querendo ouvir dele e ele não abre espaço. Eu não sei se é ele pessoalmente, se é a assessoria, mas o fato é que isso ocorre sempre em benefício de uma rede muito grande. E aqui vai uma reclamação. Sobre o conteúdo da entrevista não tem nenhuma queixa, acho que o Lula se saiu muito bem. O que eu estou me queixando aqui é da falta de oportunidade. A opinião pública percebeu, né? Percebeu com muita clareza. E ontem eu peguei alguns comentários de pessoas aqui da nossa comunidade do ICL, só para a gente ter como um termômetrozinho. Obviamente que eu escolhi esses comentários aqui, mas eles refletem o que se passa na área de comentários aqui mesmo do nosso programa, tá bom? Vou começar mostrando para vocês um comentário engraçado na nossa área aqui Não, peguei esse aqui no Twitter. Eu mostrei para vocês ontem que Lúcifer havia, né, postado no Twitter uma fotografia onde o Eduardo Bolsonaro aparece vestido com as orelhinhas da Minnie Mouse lambendo botas de americanos. Hoje foi Deus quem postou, tá? Então ontem teve a manifestação de Lúcifer, aliás, anteontem teve a de Lúcifer, ontem houve a de Deus. Olha aqui, ó, eu vou botar aqui na tela para vocês, vai aí, Sato, ó. Pronto. Tá aí, ó, Deus em pessoa. Se o Lula for reeleito em 2026, nós teremos que agradecer o animal de carroça Eduardo Bolsonaro, né, cuja arroba no Twitter é Bolsonaro SP, por esse presente. Ele foi o Adélio Bispo do Lula, dando uma facada no Brasil todo de uma só vez. Belo comentário de Deus, né? Está dizendo aqui, Deus está antenadíssimo. Tira a imagem para mim agora? Não, não precisa não, Sato. Eu vou aqui, ó. Vou para outra aqui. Quero mostrar para vocês o que vocês mesmos da nossa comunidade estão dizendo. São esses aqui os comentários que eu coletei. E é importante para que a gente crie aqui uma sinergia, né, entre as opiniões médias que a gente coleta na própria área de chat daqui do nosso programa. Alguém que se identifica como Mendes diz o seguinte: os americanos escravizaram o mundo todo e se acham no direito de querer continuar, os brasileiros, de continuar os ataques, né? Os brasileiros, os BRICS, são a salvação e a emancipação do Brasil em relação aos americanos.
Raimundo dos Santos se diz indignado e se perguntando como um país chegou a esse nível e a população americana não se importa. Eu também fico aqui vendo esse processo todo sem entender muito, porque me parece que é o povo que tem mais meios no mundo para ter discernimento. E não tem, não tem. Dona Marta Panunzio, essa é minha mãe, tá? Nossa ouvinte aqui, assídua, nossa internauta aqui, né? Assídua todo dia. Ela fala o seguinte, ó, todo dia o que tira o sono do laranjão do Trump é o fortalecimento do BRICS. Marlene Souza diz o seguinte, Trump quer fazer aquilo que fez em Israel quando mandou a justiça não responsabilizar Netanyahu por seus crimes. De fato, Trump está punindo pessoas que investigam Netanyahu, tá? Inclusive dentro dos Estados Unidos. Ana Guedes diz, Trump acabou de eleger Lula no primeiro turno. Valeu, Trump, agradecendo a ele aqui pela força que deu. Ricardo Zambrano Jacques diz o seguinte, Trump condenado em 34 processos, incluindo golpe, parte para cima do Brasil, para forçar uma anistia ao golpista Bozo. É tão absurdo quanto o STF exigir que a Suprema Corte lá nos Estados Unidos condene o Trump pelos 34 processos que estão lá, né? Vocês já pensaram se o Lula de repente se metesse a sair por aí fazendo campanha no mundo, dizendo, Estados Unidos, vou impor a vocês uma sobretaxa de tudo que vocês exportam para cá, para que a sua Suprema Corte condene o Trump. Parece coisa de acelerado, né? Você vai falar, não, mas isso não tem cabimento. É óbvio que não tem cabimento nenhum. Tanto não tem cabimento quanto a situação criada pelo Trump querendo forçar a justiça brasileira a anistiar este bandido chamado Bolsonaro. Seguem aqui os comentários. Elizabeth Raaben, preparem-se para o novo Guaidó. Os Estados Unidos são muito previsíveis, repetirão o que fizeram contra a Venezuela, tentarão impor o Bananinha como presidente. Pelo amor de Deus, vai de retro. Né? Podem preparar o contra-ataque. Márcia Costa diz o seguinte, deputado federal que vive às nossas custas e não trabalha pelo Brasil, não se enganem, o único interesse dessa quadrilha é em benefício próprio e jamais se importam com o povo. Manuel Braz dos Santos, o Lula deveria chamar uma cadeia de rádio e televisão e falar ao povo e mostrar a viralatice da extrema-direita, Tarcísio, Zema, Ratinho e os Bolsonaros. E a Karen Eliseire nos diz o seguinte, por que os lesa-pátria ainda estão soltos? Esses canalhas têm motivo suficiente para prisão preventiva, segundo ouvi de vários comentaristas, e é verdade mesmo. Eu também acho, viu, Karen, que está mais do que na hora de meter pelo menos uma tornozeleira no pé desse canalha do Bolsonaro, né? Porque ele tem dado todas as pistas de que vai fugir. Pode tirar a imagem, Sato, por favor? Beleza, maravilha. Falei para vocês que o ministro Haddad ontem conversou com jornalistas, né? Conversou com jornalistas do campo progressista numa live que foi coordenada entre vários veículos do campo progressista. E ele ontem foi muito claro ao responsabilizar a extrema-direita pelo que está acontecendo com o Brasil aí fora. Foi muito enfático, né? É bom ver o ministro Haddad defendendo essas posições aqui, porque eu achava que ele estava suave demais no trato com os bancos, né? Mas gostei de ver ontem, vamos ver aqui 2 videozinhos em que ele responsabiliza a direita. Coloca o primeiro para a gente, Sato, por favor. A extrema-direita brasileira está envolvida no ataque dos Estados Unidos ao Brasil, que ela agora procure corrigir, né, o estrago que fez. Lembrando que nós temos ainda algumas semanas e nós temos que diplomaticamente agir. O grupo de trabalho que vai ser formado sob a condução do vice-presidente Geraldo Alckmin, vai analisar a lei de reciprocidade e todos os instrumentos que estão à disposição do governo brasileiro para levar ao presidente da República, mas nós esperamos que até lá esse tipo de atitude seja repensado pelas vias diplomáticas e pela desistência dos setores de extrema-direita do Brasil em atacar a soberania nacional. Olha, nunca tanta gente falou sobre soberania nacional. Nunca tanta gente soube na prática o que isso significa. Nunca tanta gente fez pleitos para que a soberania não fosse quebrada. E aqui nós estamos falando de um movimento que abarca todos os arcos da política. Só devemos excluir dela, por uma questão de cautela, o PL, né, que é o maior partido com a maior bancada hoje no Congresso Nacional, e que se recusou a assinar uma nota da Câmara ontem, né, condenando esses ataques todos. Por quê? Porque o PL está
pelas tampas com essa situação criada pelo Bolsonaro e pelos filhos dele, sabe? Há manifestações de discordância interna, mas a bancada tem que defender um posicionamento. E em uníssono, ontem foram contra a emissão dessa nota, né? E eu vou mostrar para vocês agora o segundo vídeo do Haddad, que fala justamente sobre vassalagem, tá? Que é algo que o Brasil tinha esquecido no plano das relações multilaterais, mas palavrinha cujo vigor agora se mostra inequívoco, né? Todo mundo discutindo vassalagem e soberania, né? Os dois opostos no campo semântico. Então vamos ver a segunda gravação, essa em que o Haddad diz que nós não seremos vassalos. Eu acredito que o tiro vai sair pela culatra. Eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. Pois é, por falar em vassalagem, né? Vassalagem expressa, assim, 3 governadores. Vou citar aqui o do meu estado, Minas Gerais, o Zema, o de Goiás, o Caiado, e o de São Paulo, que é o vira-lata mor. É o maior vira-lata desse canil dos apoiadores do Trump, né? Mas olha, começam a haver recuos, tá? E os recuos começam por quem tem mais, aquele nariz que sabe farejar mais longe o cheiro das oportunidades, que é o Zema, né? O Zema mineirinho típico, assim. E depois de culpar o Lula, eu vou até mostrar para vocês aqui a manchete, só estou esperando sair esse comercial da minha tela aqui, porque nós não queremos que você compre o produto que está sendo anunciado. Mas tá aí, olha, a manchete no G1 Minas Gerais, né, sobre as tarifas de 50%, depois de culpar Lula, Janja e o Supremo, Zema diz que a medida dos Estados Unidos é injusta. Né? Foi e voltou. Esse homem de uma coerência incrível, né? O governador de Minas Gerais. O que diz a matéria? Em um post nas redes sociais de manhã, o governador diz que vai custar caro ao Brasil ignorar a boa diplomacia, promover perseguições e censura, em referência ao Lula e ao Supremo. Só que no fim do dia ele criticou a medida do presidente dos Estados Unidos, né? As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar mais uma vez a conta do Lula, da Janja e do Supremo, disse ele no começo. Vamos ler aqui a notícia. Olha, no primeiro post que fez nas redes sociais sobre o anúncio de Trump, Zema disse nas redes sociais que os brasileiros vão pagar a conta, né? No fim do dia, no entanto, o governador fez uma nova publicação. Reafirmou seu apoio ao ex-presidente Bolsonaro, voltou a atacar o presidente Lula e o Supremo, mas também criticou a medida do Trump. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zema é um dos cotados para disputar a presidência, cotado por ele, né? Ele quer. Tem que ver se alguém quer. Até agora não surgiu nenhum outro. Só o Zema, é a campanha do eu sozinho. Vamos mais aqui sobre essas repercussões. O Lula está se mexendo, né? Algumas pessoas estão paradas. Essa paralisia é por conta da falta de capacidade de ação. Quem é que está paralisado, petrificado de medo pela pressão das redes sociais? O PL, o Partido do Bozo, né? Essa instituição maravilhosa presidida pelo Valdemar da Costa Neto. Essa maravilha de agremiação do Sóstenes Cavalcante. Mas vamos lá, a manchete do CL Notícias está aqui, PL se isolou a ser o único contra a manifestação da Câmara sobre a taxação de Trump. Líderes confirmaram que a legenda foi a única a se opor à nota aprovada pela Casa sobre a taxação, destacando o isolamento político da sigla. Aqui nos conta o Kleber Lourenço que o PL ficou isolado na Câmara dos Deputados quando se opôs à nota publicada contra a decisão do Trump de impor a sobretaxa. A manifestação aprovada por ampla maioria foi confirmada por líderes partidários presentes na reunião desta quinta-feira, incluindo quem? Lindbergh Faria, do PT, Mário Heringer, do PDT,
Talíria Peroni, líder da Federação Pessoal Rede PV. Segundo eles, a decisão reforça o consenso de que o Congresso deve reagir a ataques externos que afetam a economia e a soberania nacionais. De acordo com relatos, né, a proposta da nota partiu da base governista, mas rapidamente ela obteve o apoio dos partidos independentes, até de setores tradicionalmente mais críticos ao governo. O PL foi o único que se manifestou até agora contra, alegando que não cabe ao parlamento se posicionar contra a decisão de política comercial de um governo estrangeiro. Muito bem. Não cabe, não. Qual é a intenção óbvia desse movimento? É forçar o Congresso brasileiro, que o PL acha que não tem nada a ver com isso, a aprovar um projeto de lei que o Brasil simplesmente não quer discutir para beneficiar quem? O seu líder, o líder dos fascistas brasileiros, Jair Messias Bolsonaro. E o PL diz que não cabe ao Congresso, não é com ele, como se não tivesse nada a ver com essa história toda, né? Aí prossegue a matéria. Para os demais líderes, no entanto, a posição do PL evidenciou mais um alinhamento ideológico com o trumpismo do que um cálculo político racional, ignorando os impactos reais sobre os produtores brasileiros que foram atingidos pela medida. O líder do PDT, o Mário Heringer, disse ao CL Notícias que o PL considera que o posicionamento não foi grave. Não, foi tranquilo, né, PL? Uma coisinha à toa. Bom, já lemos aqui a notícia. Vou falar agora sobre providências concretas, já são 7h52, eu fico desesperado com o tempo, porque o tempo parece que voa nessa segunda metade aqui, até a garganta fica boa, depois da primeira meia hora. Lula anuncia um comitê com empresários para planejar uma resposta ao tarifário de Trump. Entrevista exclusiva à jornalista Cristina Lemos, exibida nesta quinta-feira no Jornal da Record, o presidente Lula fez duras críticas à decisão do presidente dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Segundo o presidente brasileiro, o governo buscará inicialmente solução diplomática. Repetiu tudo aquilo que ele disse para a TV Globo, né? Lula destacou que o Brasil pode recorrer ao OMC contra a medida anunciada por Trump, citou a possibilidade de apoiar e disse o seguinte, olha, o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio já vinham dialogando com os Estados Unidos desde que houve o anúncio da taxação de 10%. Podemos formar uma coalizão de países prejudicados e acionar a OMC. Se isso não surtir efeito, a reciprocidade será o caminho, né? E aqui há o anúncio de um comitê para monitorar as relações com os Estados Unidos. Ele anunciou a criação de um comitê com participação de empresários para monitorar a situação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos e disse a Cristina Lemos, vamos acompanhar dia a dia e repensar a política comercial com os americanos, declarou o presidente Lula, que também enviou um recado direto ao governo. Respeito é bom e eu gosto de dar e gosto de receber. Não temos complexo de vira-lata. Pessoal, vamos livrar os vira-latas dessa pecha? Vamos? Vamos nessa? Bom, o presidente Lula anunciando aqui a formação do comitê com os empresários, enquanto isso a Embraer anunciando, né, nos conta aqui a Mariana Barbosa do UOL, que vai tentar restabelecer tarifa zero para o setor aeronáutico, né? Uma das empresas de capital aberto mais afetadas pela sobretaxa de 50%, diz que a Embraer está trabalhando com as autoridades competentes para avaliar um eventual impacto. É muito importante o mercado norte-americano para a Embraer, porque ela vende, de cada 4 aviões que fabrica, 3 vão para lá, né? As companhias, os aviões são tão bons que as companhias aéreas americanas, especialmente a American Eagle, fazem a navegação de cabotagem, ou seja, entre pontos dentro dos próprios Estados Unidos e com países vizinhos, com aviões brasileiros e aviões canadenses, né? Então essas companhias ficam numa situação muito complicada, tanto as canadenses quanto as brasileiras. E aí a imposição de tarifas de 35% ao Canadá quase coloca em paridade de condição a Embraer e a empresa canadense que fabrica aviões. Mas, enfim, elas perdem feio para os fabricantes americanos ao ser mantida essa tarifa, né? E, em função disso, as ações da Embraer chegaram a cair 7% ao longo do dia e no fim da tarde a queda era de 3,5%. Agora, o movimento da Bolsa e do dólar ontem foi muito mais suave do que o próprio mercado previa, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre como é que o noticiário do exterior abordou o assunto. E eu vou começar para vocês aqui, mostrando para vocês a matéria do Washington Post sobre esse anúncio das tarifas lá para o Canadá.
Trump anuncia tarifa de 35% sobre o Canadá. Imposto traz mais turbulência, um relacionamento bilateral tenso, anota o Washington Post aqui, enquanto o primeiro-ministro Mark Carney negocia uma nova parceria econômica com os Estados Unidos. E a matéria diz o seguinte: os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 35% sobre produtos importados do Canadá a partir de 1º de agosto, disse o presidente Donald Trump em uma carta ao primeiro-ministro Mark Carney. O anúncio representou um retrocesso nos esforços desse primeiro-ministro para negociar uma nova parceria econômica com os Estados Unidos antes do prazo autoimposto de 21 de julho. As autoridades canadenses buscam um acordo que suspenda as tarifas já impostas pelos Estados Unidos em uma publicação nas redes sociais da noite desta quinta-feira. Está aqui a matéria, então. Tem também muito material no Times sobre as escaramuças aí de Trump com os seus grandes parceiros comerciais, Brasil e Canadá. Mas há um artigo super interessante no Times, no New York Times, em que a força do Brasil começa a aparecer para a opinião pública americana. Por quê? O Brasil não é um país-eco qualquer. O Brasil hoje é a 10ª economia mundial. O Brasil é um grande provedor de produtos e de commodities para o mercado americano, inclusive essas às quais eu me referi no começo do programa, que são o quê? Suco de laranja, que os americanos tomam todo dia no café da manhã, a carne que eles comem, os ovos que as galinhas deles não conseguem botar porque foram dizimadas, pela gripe aviária. Tudo isso o Brasil é provedor. Então, a relação desnivelada por essa medida estapafúrdia do Trump vai criar inflação lá nos Estados Unidos também. Não somos só nós que perdemos, não. Tá? E o Times faz uma reportagem. Não é o Times, não. Desculpa aqui, eu errei, tá? É o Washington Post mesmo. Quero mostrar para vocês, olha aqui, ó, a manchete está aí. No Brasil, o Trump enfrenta um país e um líder prontos para a luta, tá? Vou traduzir aqui para o português para vocês lerem junto comigo aqui essa reportagem, tá? Cadê a tradução? A tradução não está acontecendo aqui, mas não tem problema, eu posso traduzir para vocês aqui, tá? Desde que voltou à Casa Branca, Donald Trump tem usado as concessões tarifárias para pressionar nações menores. Mas no Brasil, que é o novo alvo dessa política tarifária, esse país é muito mais um adversário muito mais formidável, dizem os analistas, e não parece estar sujeito a todas as pressões de Washington. Então, a matéria fala o tempo inteiro do Brasil como um país superlativo, um país cuja dependência dos Estados Unidos não é tão grande quanto se supõe, não é? E só 1,4% de tudo que os Estados Unidos importam sai do Brasil. Portanto, ele é um parceiro que tem, e aqui no Brasil também, quer dizer, hoje com a China sendo o primeiro parceiro comercial do Brasil, o Brasil não é mais tão dependente dos Estados Unidos a ponto de não fazer face a essa investida trumpista, né? E por isso, essa manchete, que é uma manchete bastante favorável aqui ao nosso líder, né, ao Lula, tá? Então, perca você o complexo de vira-lata, tá? Até na visão dos americanos, o Brasil é um país muito altivo e tem como enfrentar, fazer face a essa luta. Por quê? Porque ao ser injusto com o Brasil, especialmente por um motivo torpe, como essa defesa do líder neofascista aqui no Brasil, os Estados Unidos podem estar dando um grande, enorme tiro no próprio pé. É óbvio que isso vai afetar a nós mais do que a eles, mas eles perdem também, tá? E é com essa certeza que eu vou deixar vocês livres de mim para caminhar em direção ao fim de semana. Eu volto na segunda-feira aqui para a gente continuar e tenho, desculpa aqui a tosse, tenho um recadão para você. Está aqui no meu telão, ICL Eterno, tá? Você vai saber no domingo, 27 de julho, o que é o ICL Eterno. Até eu estou curioso, sabia? E já garanti a minha vaga. Como é que faz para você garantir a sua vaga? Você bota aqui iclnoticias.com.br e faz a sua inscrição. E nós vamos saber juntos o que é o ICL Eterno, né? O Eduardo está prometendo uma revolução capaz de assustar um monte de setores bem estabelecidos por aí, como, por exemplo, educação, universidades e a própria imprensa. Vamos ver o que será. Faz logo a sua inscrição no despertaicl.com.br, tá bom?
Bom dia para vocês, um fim de semana excelente, aproveite para andar ao ar livre, não vai chover muito, não vai estar muito frio. A gente se encontra aqui na segunda-feira às 7 horas da manhã para repassar as loucuras deste mundo maluco em que vivemos. Tchau, obrigado pela sua audiência. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL. O início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram.